Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Seguinte, mais um vídeo aqui no canal e hoje um assunto muito polêmico. Vamos falar sobre a crise energética na Europa, o que isso pode afetar ou não os seus investimentos, principalmente aqui no Brasil, quais são os efeitos que isso traz para a economia de forma geral, questão que impacta também junto com isso é a guerra que ainda continua na Rússia com a Ucrânia. Seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e já deixa seu like, porque com isso você mostra pro algoritmo do YouTube que você está gostando dos vídeos e tem interesse em assistir cada vez mais aqui no nosso canal. Seguinte, eu não sei se você sabe, mas está acontecendo uma questão muito delicada lá na Europa. Itália, Alemanha, França, esses países ali que estão todos bem próximos, né? E eles eram até então, né? Eles recebiam o gás que vinha através de um duto lá da Rússia. A Rússia gerava a maior parte do gás que dava energia para a maioria dos países da Europa, principalmente a Alemanha. Então o que aconteceu? Com essa guerra que estourou lá na Ucrânia, com a Rússia querendo parte da Ucrânia, né, um país que já foi um só, né, já foi uma coisa única. Aconteceu que o Ocidente, né, do lado de cá, os Estados Unidos, começou a desenvolver um monte de sanções junto com a Europa. E essas sanções acabaram afetando a Rússia de forma negativa, seja por questões políticas, questões econômicas, questões de tratados de comércio entre países. E o Putin, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer retaliações, né? Devolver essas sanções em alguns pontos da Europa, como, por exemplo, a questão do gás russo que era fornecido para a Alemanha. O que acontece? Quando o Putin coloca essas sanções, deixa a Europa inteira em alerta. Então, recentemente, eles desenvolveram, né, colocaram lá uma manutenção programada, colocaram isso de forma pública, né, mas ninguém sabe ao fato o que é verdade ou não, mas colocaram essa manutenção e a Europa, né, parte dali da Alemanha principalmente, ficou sem o recebimento desse gás. E aí, a Europa, que já estava com muita inflação, piorou mais ainda com essa questão do gás, aumentando aí por demais o preço da energia elétrica nos países da Europa. Se você perceber e ver as notícias, você está sabendo que antes as pessoas lá na Europa pagavam alguns euros pela sua conta de energia e agora subiu para 5 vezes, 6 vezes mais do que os valores de antigamente. E isso encarece demais o custo de vida na Europa. Mas você deve estar se perguntando, Guilherme, o que eu tenho a ver com isso? Como que isso impacta os meus investimentos? Eu vou te explicar agora. O que acontece? A Europa é um bloco econômico muito importante no mundo inteiro. E as bolsas da Europa também fazem sentido num cenário global. É óbvio que os Estados Unidos têm mais poder, a China tem mais poder, mas como a Europa é um bloco econômico muito grande, isso acaba sim afetando os mercados globais. E como o Brasil é um país em desenvolvimento, é uma economia emergente, isso acaba afetando sim diretamente a economia local. Principalmente pelo fato das eleições estarem se aproximando e toda essa instabilidade também afetar a Bolsa Brasileira. Então as ações acabam oscilando mais, então tem mais risco. E o que o investidor que quer investir em mercados emergentes ou não, né? O investidor em geral, ele pensa, bom, se eu tenho dinheiro aqui agora e eu estou vendo que o mundo está de uma forma mais conflitante e há guerras, há rumores de guerras, há um monte de situações que me deixam um pouco confuso na hora de investir, eu tenho medo na hora de investir, eu vou procurar investir em países mais sólidos, em países que tenham mais controle financeiro, em países que tenham uma inflação controlada, em países que não tenha tanta instabilidade jurídica. E é aí que vai acontecer uma certa fuga de capital do Brasil, onde vai acontecer menos investimento e as pessoas vão procurar investimentos mais seguros. De certa forma, isso é um período, isso é um ciclo. Esse ciclo pode acabar, mas ninguém sabe precisar até que ponto ele vai se estender mais ou não para o próximo ano. Então, se você está pensando em investir, se você está pensando em alocar o seu dinheiro na Bolsa Brasileira, ações, fundos imobiliários,
pode ser um momento interessante se você sabe o que está fazendo e se você tem noção dos riscos que você está correndo com esses investimentos. A gente sabe que todos os períodos da bolsa eles passam, então altas, baixas, né? As ações oscilam bastante e cabe a você, com estudo, com capacidade de diferenciar esses períodos, entender qual que é o melhor momento para você. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa seu like e eu te espero aqui no próximo vídeo do canal.